Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor José Guedes, presidente do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial, e venho aqui com imensa satisfação recebê-los para esse evento que conta com grandes nomes do laboratório, pessoas que escolheram temáticas muitíssimo importantes para serem tratados, para trazerem atualizações, informações muito eficientes para que a gente possa, no dia a dia, exercer nossas funções laboratoriais, ter o entendimento de doenças, de técnicas de laboratório, informações que serão extremamente proveitosas em nossa vida profissional. Então, é com muita alegria que eu venho aqui fazer a abertura desse evento que se propõe a trazer essa inovação para o laboratório como um todo e principalmente para os nossos colegas que atuam aqui na Paraíba, mas também aos outros convidados de outros estados que estão aqui conosco. Quero agradecer imensamente a participação de todos os professores que, de forma muito generosa e de forma muito brilhante, destinaram seu tempo para a produção das suas palestras, o compartilhamento de seu conteúdo, sua vivência laboratorial. E agradeço especialmente aos professores Jacinto Costa e Rosângela Frade, dois professores, dois grandes mestres que eu tive na vida e que ajudam a formar ainda hoje profissionais de laboratório de altíssimo nível, de alto gabarito, e que são os nossos professores homenageados. A eles dois, o nosso carinho, nossa gratidão. Eu não tenho palavras para descrever toda a generosidade que eles sempre tiveram com todos que procuram o compartilhamento das informações que eles possuem. Eles são grandes profissionais, não apenas por o conteúdo, mas por sua generosidade, por sua atenção com os colegas, com os alunos, com o compromisso com as análises clínicas. Ao professor Jacinto e à professora Rosângela Frade, o nosso muito obrigado por a participação nesse nosso evento, assim como todos os nossos outros palestrantes. Quero agradecer imensamente aos nossos alunos que participaram na nossa comissão organizadora, os nossos monitores. Sem vocês, nada disso seria possível. O trabalho de vocês é brilhante e me deixou extremamente feliz ver alunos tão empenhados já na construção e na disseminação de informações. Sintam-se abraçados por mim. Eu fico muito feliz de vê-los assim empenhados. Isso é uma força motriz para que a gente possa todos os dias buscar inovar e fazer cada vez mais pelo laboratório. A todos os parceiros que nós tivemos e a Uninasal, que promove esse nosso evento e que certifica esse nosso evento. Então, muito obrigado a essa instituição que traz sempre esse estímulo à produção de conteúdo, à produção de ciência, à disseminação de informação, à Uninasal. O nosso grande obrigado, o nosso muito obrigado à reitora Deise, aqui da unidade de Campina Grande, que de pronto topou participar desse nosso evento, a coordenadora de pós-graduação, Jane Meire Malheiros. Muito obrigado também por todo o apoio, toda a equipe do marketing da Uninasal. Sem vocês, nada disso também seria possível. Agradeço imensamente. E a todos os meus alunos que também se mesclaram aí nas monitorias e em outras atividades, que são da nossa Liga Acadêmica de Bioquímica Clínica. Vocês foram importantíssimos na idealização desse evento e na construção desse evento. Muito obrigado, e vocês me inspiram todos os dias a fazer essas atividades ligantes e muita alegria realmente de poder contar com vocês todos os dias, porque eu conto realmente com vocês todos os dias e contem sempre comigo. Então, a todos vocês que estão aqui também, o nosso muito obrigado por participar, por confiar, acreditar na nossa ideia, nas nossas palestras e estarem aqui se aperfeiçoando, se atualizando. Na economia do conhecimento, o valor da moeda principal é esse. Busca pelo conhecimento que vocês estão fazendo agora. Então, meu parabéns a vocês, que esse seja um start para que vocês possam continuar
participando de eventos, da disseminação das informações. Nós teremos sorteios dos nossos parceiros, Sanaflix e Jaleco Acadêmico, que estarão sorteando alguns materiais. Então, para os que irão vencer materiais, que façam um bom proveito, tá? Aproveitem também os cursos que nós vamos sortear do Analisando, também vai ser extremamente proveitoso. Então, é isso que a gente quer que vocês busquem no nosso evento, absorvam essas informações que esses gigantes do laboratório têm, mas não parem por aí. Continuem estudando, continuem participando dos eventos, continuem tirando dúvidas, tá? Porque vocês são o futuro do laboratório clínico. Vocês são aquilo que nós esperamos ver amanhã. E nós esperamos que o laboratório continue assim, forte, confiante e dando sua imensa contribuição para o sistema de saúde como um todo. Sem o laboratório, muitas coisas não funcionam, as coisas ficam às cegas no sistema de saúde. Então, nós somos peça fundamental e precisamos estar bem formados, bem atualizados. E é isso que vocês terão aqui no nosso Congresso Paraibano de Prática Laboratorial. Então, meu muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos e vamos às nossas palestras. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Jacinto Costa e venho aqui falar com vocês a respeito de líquido cavitários. Antes de iniciar, eu queria agradecer o convite a toda a comissão do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial, na pessoa do José Guedes, agradecer o convite e parabenizar pela organização do evento. Bom, e o que é que eu trouxe para vocês aqui para a gente conversar? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jacinto Costa, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu ministro aula de histologia para o curso de medicina e citologia clínica para o curso de biomedicina. Também eu faço pesquisa, tem um laboratório lá que a gente desenvolve pesquisas ligadas à parte de câncer, chamando muita atenção a questão do HPV, né? E também ministro aulas também para o pessoal da pós-graduação, tanto o Lato Sensu, que é a especialização a qual eu coordeno e criei, como também os cursos de estrito sensu, mestrado, doutorado e também supervisiono estágio de aluno de pós-doutorado. Tá? Então, minha vida é lá na Universidade Federal de Pernambuco e meu trabalho está ligado a essa parte de histologia e de citologia clínica principalmente. Tenho alguns livros publicados, alguns artigos publicados e estou sempre à disposição aí para quem precisar. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para falar aqui. Eu vou mudar a telinha para vocês verem melhor o conteúdo e vamos ver aí o que a gente consegue trabalhar em relação a esse conteúdo tão interessante que é a parte de análise dos líquidos cavitários, né, dos derrames ou das efusões que a gente vai falar. Eu vou falar uma base para que você entenda toda a sistemática do líquido e depois para que você também possa pensar em implementar na sua rotina ou então aperfeiçoar quem já está aí por dentro da citologia clínica, né? Então vamos lá. Então, quais são as amostras de fluidos que a gente pode analisar? Qualquer fluido do corpo que possivelmente venha células ou algum tipo de componente. Quando eu digo algum tipo de componente, eu estou falando, por exemplo, em cristais, por exemplo, em líquidos sinoviais, a gente pode ver isso, até no próprio líquidos peritoneais, pleurais, a gente também pode ver, pode observar isso, né? Mas a gente pode trabalhar aí, como vocês estão vendo, deixa eu botar meu apontador aqui, urina é uma opção, o suor, sêmen, saliva, líquido amniótico, líquidos cavitários, líquido sinovial, LCR, bastante conhecido, né? E com isso a gente pode trabalhar a verificação a nível de celularidade ou de componentes, como eu falei no início. Antes da gente entrar nesse detalhe, para chegar assim, mais, digamos, próximo do que o nosso objetivo, eu queria fazer alguns comentários que são coisinhas simples, mas que geram dúvidas, principalmente quem está no início, né? Quando eu digo aqui líquidos cavitários, vocês viram que eu falei em efusões, né?
Efusões foi um termo que os americanos criaram para diferenciar o líquido, que é o que reside nessas cavidades, que é bem pouquinho, funciona mais como um lubrificante do que como um líquido mesmo, e os derrames, ou seja, o acúmulo de líquido dentro dessas cavidades, né? Dentro dessas membranas, digamos assim. E no Brasil a gente conhece muito como derrame cavitário. Isso é uma das dúvidas. Então agora vocês sabem que isso é um sinônimo. Porém, as efusões estão ligadas justamente aos derrames cavitários, né? E se você falar efusões ou derrame, dá no mesmo. Outra coisa é confundir muito, por exemplo, líquido pleural com citologia pulmonar. Veja, quando a gente está falando de membrana, a gente está falando de algo que está externo. Então, quando a gente analisa essas membranas, a gente analisa ela em si ou algo que está mais para do lado de fora do que do lado de dentro. Ah, professor, mas e se infiltrar, se der metástase? Sim, isso aí pode acontecer, mas a gente tem que começar a analisar dessa maneira. Então, se eu estou pensando em um processo inflamatório benigno que não tem infiltrado, né, não tem metástase, por exemplo, eu estou analisando o que tem no conteúdo dentro daquela membrana. Então, por exemplo, eu não estou analisando o que tem dentro do pulmão. Vamos supor, se eu tiver um tumor desenvolvendo nos bronquíolos, por exemplo, fazer líquido pleural não é a mesma coisa. Eu vou ter que procurar material ali dentro do pulmão. Então, como hoje a gente vai falar exclusivamente de derrames cavitários, de efusões, de líquidos, eu não vou falar de citologia pulmonar, que é um assunto gigantesco e tem muita coisa para a gente trabalhar. Então não dá tempo, nosso tempo é curtinho. Daí, vem as perguntas, né? Por que avaliar líquidos cavitários? A gente precisa avaliar para saber se aquilo está relacionado a, por exemplo, um processo de desequilíbrio, porque as membranas também funcionam como um sistema de filtragem, se é uma metástase, se é um processo inflamatório, por exemplo, nas embolias pulmonares, né? Nos tumores que migraram, que fizeram metástase ali, até mesmo para o pulmão, infiltrou na pleura e fez um derrame. Ou então, vamos falar da parte peritoneal, eu posso ter, por exemplo, uma ascite. A ascite pode ter várias etiologias. Então, por exemplo, eu posso ter ali uma ascite derivada de, por exemplo, uma esquistossomose, mas eu também posso ter um tumor desenvolvendo ali no intestino, no fígado, enfim, são vários os motivos e hoje em dia é muito importante para um hospital, para um atendimento de urgência que tenha um citologista, né? Para um hospital que tenha UTI, que tenha leitos, que tenha alguém que faça essa citologia no tempo considerado rápido e com eficiência, né? Quem é que faz a coleta? As coletas são feitas através de punção. Então, quem faz isso geralmente são os médicos, principalmente o pessoal do ultrassom, ou então os especialistas na área, por exemplo, na pleura, pneumologista, na parte do peritônio, né? Então, o pessoal do gastro, né? Não somente os gastros, mas também outras especialidades, né? Até mesmo o clínico geral pode fazer isso, porque é fácil, não tem muito mistério, né? E, por exemplo, na membrana pericárdica, então o cardiologista, por quê? Porque eles têm mais habilidade, eles estão acompanhando esses pacientes, mas qualquer médico que tenha feito um treinamento para isso, ele vai coletar isso muito bem. Quais os equipamentos necessários para implementar? Isso eu vou comentar um pouquinho melhor mais na frente, porque facilita mostrando imagens. E algumas dificuldades e limitações que o método tem. Como qualquer outro método, tem suas dificuldades, né? Tem suas limitações, e a gente conhecendo as limitações, a gente sabe até onde pode chegar com o método. Então, é um método extremamente eficiente, relativamente barato, rápido e que é muito útil na clínica, ok? Vamos em frente. Aí, só para ilustrar as efusões principais que a gente vai trabalhar e que se você aprender uma, você aprende o resto, é a pleural, a peritoneal e a pericárdica, né? Então, essas membranas estão, a peritoneal aqui marcada em verde, as duas, né? Que elas são uma para cada pulmão, então, pleural e a pericárdica. Aí você vai ver que se você aprende uma, fica fácil para fazer o restante, tá? Vou mostrar por quê.
Então, ó, não poderia, a gente não poderia deixar de falar que existem outras membranas, né? Existem outros lugares onde a gente pode ter acúmulo de líquido, tá? Então, se a gente fizer uma vista lateral aqui, só para mostrar o posicionamento, você vê que quando a gente pega a parte peritoneal, a gente sabe que tem lá o intestino, tem suas alças e tudo mais. Então, essa membrana, na realidade, eu sempre falo, pessoal, o órgão não está dentro da membrana, a membrana está por cima desse órgão. Um lado dela está intimamente ligada ao órgão e tem um espaço virtual e tem uma outra membrana que está na parte externa. Então é como se você pegasse um exemplo bem prático, porque sempre eu dou esse exemplo. Se você pegar uma bexiga, uma bola daquelas de assopro de aniversário, e se você deixasse ela cheia e depois enfiasse a sua mão, você ia ver que a sua mão ia ficar coberta por aquele plástico, aquele látex da bola, né, da bexiga. Então é a mesma coisa, o órgão é como se fosse a mão e a bexiga é justamente a membrana. E o ar que está ali poderia ser o derrame. Tá? Então você não tem, é diferente de pegar, abrir uma bexiga daquela, colocar a mão e fechar. Então a mão está dentro da bexiga e não a bexiga está por cima daquele órgão. Bom, então é o que eu falei, ó. Parede parietal, ó lá, ó, parietal e visceral. É a que está em íntimo contato. Então, o espaço entre as duas, que ele não existe, digamos assim, né? Ele é um espaço virtual. Eles não estão colabados, mas existe um líquido residual que quando, por exemplo, o pulmão está respirando, então há um movimento ali e essas membranas estão ali para facilitar esse movimento. Quando existe um desequilíbrio, principalmente, né, começando, né, falar de desequilíbrio, o desequilíbrio osmótico, então os líquidos começam a depositar e essa membrana vai afastando, afastando, afastando. Então isso dá para a gente essa ideia do derrame, né, da efusão. Então, ó, vamos ver a característica dessas membranas que a gente chama de mesotélios. Então, o mesotélio, na realidade, é um conjunto, né, formado entre um tipo de tecido, que é um tecido especial que a gente chama mesotélio, que está sobre uma camada fibrosa de estroma, que tem colágeno, fibras reticulares. Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu tenho um epitélio, como eu falei, né? Um epitélio pavimentoso, ou seja, essa célula é achatadinha, e você só tem uma camada, por isso que ele é simples. Então eu tenho o mesotélio. O tecido conjuntivo subjacente, ou seja, onde essas células se apoiam, né? Então eu tenho toda a membrana lá, então toda ela está revestida por essas células e elas estão fixadas nessa membrana basal que está ali nesse mesotélio. Então eu chamo ela de camada submesotelial, né? Então eu vou encontrar isso aonde? Em todas essas cavidades de mesotélio. É a mesma coisa. Então no pericárdio, no peritônio ainda, ó, bolsa escrotal e nos espaços sinoviais das articulações. Então é por isso que eu disse, se você aprende se você sabe as características de você sabe praticamente quase todos. Óbvio que vai ter uma coisinha ou outra que você vai ter que levar mais em consideração. Mas é muito interessante porque você se familiariza com aquele tipo de mesotélio e o que você vê diferente vai ser a tua citologia. E se acostumar também com as variações do mesotélio. A gente vai falar sobre isso. Aí, ó, essa é uma preparação histológica do mesotélio. Nesse quadradinho vermelho aqui, eu estou chamando a atenção justamente pelas células, ó. Isso aqui é tudo estroma, tá certo, gente? É tudo estroma. E aqui estão as células, ó, revestindo. Tá vendo que interessante aqui? Então, ó, onde está rosa aqui é fibra colágena. E onde tem esses pontos mais escuros, para quem não está muito familiarizado com histologia, você tem algum tipo de célula, isso aqui é um núcleo. Então, essa coloração é hematoxilina e eosina, os núcleos ficam arroxeados, né? E então, eu tenho aí essa composição. Então, essa cavidade serosa tem essa quantidade que eu falei, remanescente de líquido. Esse líquido é muito pouquinho, mas ele é muito semelhante ao soro
No sangue, quando você tira os elementos coagulativos, você fica com um soro, pronto, ele é parecido com aquilo ali, tá? E a função, né, é atuar como uma barreira seletiva para líquidos e células. Então, é tipo uma filtragem. É tanto que se usa, por exemplo, quando é necessário, né, a membrana peritoneal para fazer, por exemplo, uma diálise. Então, o paciente às vezes está internado, teve algum processo que paralisou a atividade dos rins. Então, se faz uma diálise também usando a membrana peritoneal. É uma maneira de fazer filtragem. Ou então, um paciente que está começando a perder a atividade renal, ele pode sim começar a fazer essa diálise peritoneal e depois começar a fazer a hemodiálise no sangue, né? Para fístula e tudo mais, para poder ficar fazendo a diálise quando perde a atividade renal. Então, ó, sobre ainda a característica dos mesotélios, então a gente começa a chamar a atenção que, assim, como eu sempre digo, nem tudo são rosas, são flores, né? A gente tem os espinhos também. Então, essas células mesoteliais, como eu estou dizendo aqui, ó, sob condições reacionais, ou seja, processos inflamatórios, apresentam um aspecto multipotencial, ou seja, elas modificam bastante sua morfologia, ou seja, que a gente chama de características citomorfológicas. Alguns autores sugerem semelhanças morfofuncionais do mesotélio com macrófagos e fibroblastos. Ou seja, já estou chamando a atenção aqui que você precisa conhecer bem essas células para não se confundir. Então, às vezes, as pessoas podem se confundir. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. O macrófago com a célula mesotelial. Por quê? Porque ela se modifica tanto que pode ser que você termine se confundindo. O epitélio, quando estimulado por inflamação ou outras causas, torna-se cuboide e ricamente celular. Presta atenção nisso. Aquela camadinha plana, né, ou pavimentosa daquele epitélio, quando é agredida, ela reage. Essa reatividade, por exemplo, nos processos inflamatórios, faz com que ela se expanda. E ela deixa de ser pavimentosa e passa a ser cuboide. Ela começa a ganhar uma certa altura. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a diferença. Aqui é um menor aumento, a camadinha de célula, tá vendo? Ó, passando por aqui, essa fileirinha mais escurinha, são as células. Aí eu amplio e venho para cá, né? E estou vendo lá as camadas e ela começa a reagir. Olha como ela vai ficando, tá vendo? Ela ganha tamanho. Aqui ainda tem um restinho dela plana, ó. E aqui você pode ver que você encontra uma célula cuboide mais alta, tá vendo? Isso é reatividade. Toda célula, quando é reativa, toda ela ganha mais volume. O núcleo ganha mais volume. Aparecem os nucléolos mais destacados. A cromatina pode mudar, ficando um pouco mais espessa, mais grosseira, tá? Em algumas células, né? Em outras são mais, outras são menos. Então, nessa célula, isso aparece. Aproveitando até a imagem aqui, ó, fibroblastos, tá vendo? Ó, e mais material de colágeno aqui embaixo. Bom, em condições normais, estas cavidades são espaços virtuais, é o que eu venho falando desde o início, onde os dois folhetos estão em íntimo contato entre si, deslizando um sobre o outro. Então, você não vai ver, você vai ver só uma linha ali, né? Uma linha dupla, melhor dizendo. E aí essas cavidades só se tornam reais quando ocorre acúmulo de líquido. Olha lá, ó, efusões ou derrames, tá certo? Ou até mesmo gás entre os folhetos. Então, quando você vai para o raio-x, você vai ver essa cavidade lá cheia de líquido. E aí precisa colher, tá? Então, eu não vou entrar na fisiologia, nem na questão desses depósitos, porque não dá tempo, nosso tempo é curtinho, então a gente tem que aproveitar e ser o mais objetivo possível. Mas tem muita coisa de líquidos para falar, gente. É um universo gigantesco para a gente trabalhar. É uma das histologias que mais eu gosto de fazer. Olha, as causas desses derrames sistêmicas, a alteração da pressão osmótica, como eu falei, né? A gente sabe, vocês estudaram isso dentro das disciplinas, no curso de graduação e até mesmo de pós, que a gente tem processos, né?
de concentrações onde provoca essa difusão e até mesmo estruturas que ajudam isso a acontecer. Então, essa pressão osmótica ou hidrostática podem estar relacionada, por exemplo, quando sistêmica, à insuficiência cardíaca, por isso que se faz, né, a avaliação do líquido pericárdico, a hepática, renal. Então, tudo isso, principalmente renal, está muito relacionado a esse tipo de coisa, são causas, né, que geram esse derrame. Dano local, ou seja, nas serosas, nas próprias membranas e nos vasos, como doenças autoimunes, a gente sabe que isso é um problema sério e crônico, né? Então existem pessoas que têm alguns momentos que vão ter esses derrames. Dano direto, né? No caso aí é diferente, as neoplasias, as infecções, os traumatismos, a radioterapia, a quimioterapia. Então você veja, são vários os fatores que podem gerar derrame, né? Quando a gente tem um derrame, só para complementar, muitas vezes é necessário drenar esse derrame, porque demora a absorver e isso provoca muita dor. E às vezes nem absorve bem, gerando uma outra consequência, né? Um outro problema. E aí, esse material que é drenado, ele deve ir para o laboratório. Agora vamos supor que não drene. O que é que pode acontecer? Posso desenvolver fungos, bactérias, posso proliferar bactérias ali que podem ser letais, né? Além de provocar dor. Aumento na pressão negativa da cavidade pleural, obstrução brônquica, atelectasia e muitas outras causas, né? Então, houve desequilíbrio, então essa membrana vai sofrer essa variação e vai acumular líquido. Aqui algumas radiografias, raio-x, né, mostrando ó, como fica opaca a área que está cheia de líquido, né? Então, a membrana cheia de material. Então, isso aí tem que ser drenado. Então, por aí você já vê a necessidade de fazer essa drenagem. Bom, então vamos falar das análises das amostras. Ou seja, o que é que eu faço com esse líquido que é removido, né? Eu vou fazer o quê? Análise bioquímica, microbiológica, poderia acrescentar aí nesse universo imunológica, né? A hematológica, que eu vou fazer, por exemplo, como está aqui, ó, a leucometria, que o pessoal mistura muito com a citologia oncótica, né? Às vezes a gente recebe a requisição e tem lá, solicito citologia de líquido pleural. Certo? Citologia de quê? Citologia oncótica ou citologia hematológica, ou seja, leucometria. Então, em alguns casos pode acontecer isso, porque leucometria, eu só vou analisar as células do sangue que estão ali, né? Eu vou ver linfócitos principalmente, eosinófilos, muito importante, e vou avaliar, por exemplo, as hemácias, vou avaliar quem é que está predominando entre as células inflamatórias. Então é outra coisa, né? E também pode ser chamado de citometria. Então, isso eu chamo a atenção porque quem trabalha com laboratório sabe que isso aqui é um procedimento, aqui é outro, a imunologia é um outro procedimento, né? A bacteroscopia, a cultura, né, de bactéria. Então, por exemplo, eu posso pegar o líquido para fazer uma cultura. Então, é um procedimento. Eu posso pegar o líquido para fazer, por exemplo, um GRAM. Eu posso pegar o líquido para fazer uma pesquisa de bacilo álcool ácido resistente. Então, eu posso fazer uma pesquisa para fungo, uma cultura para fungo, né? Então, isso depende. Então, cada coisinha dessa é um procedimento. Na análise bioquímica, por exemplo, eu posso fazer glicose, eu posso fazer proteína, eu posso fazer DHL. Então, cada um é um procedimento. Só que, para a gente agora, o importante é a citologia oncótica, né? Então, antes de fazer essa avaliação do líquido, é importante a gente ter em mente se aquele líquido é fruto de um transudato ou um exudato, né? Se o derrame ele tem origem, por exemplo, neoplásica ou é desconhecido, querem conhecer o motivo disso, né? Ou é aquela tal história. Às vezes, vamos dar um exemplo aqui, uma possibilidade, né?
Uma paciente que teve um tumor mamário, fez cirurgia, fez tratamento e tal. Um certo dia, depois, sei lá, de anos, ela teve um derrame. E chegou lá, fez um raio-x. E aí o médico solicitou, olha, eu quero uma citologia, uma leucometria e uma citologia oncótica desse líquido. Por quê? Porque ele quer saber, será que é uma metástase já? Eita, professor, e na citologia a gente consegue ver isso? Claro que sim. A gente às vezes pode não conseguir dizer de onde vem a metástase, na maioria das vezes, e isso não deve ser feito. Mas a gente vai dizer, olha, essa célula não é daqui, é uma célula de fora. Então, é uma metástase. Agora tem que fazer os testes para descobrir de onde é. Será que é uma metástase do tumor primário da mama? Ou essa paciente já desenvolveu um outro tipo de tumor? Por exemplo, no pulmão, no intestino, no fígado, quem sabe? Tá? Se não é neoplásico, é aquela tal história. De onde vem esse derrame? Será que foi uma embolia pulmonar? Né? Será que foi um traumatismo depois de uma pancada muito forte? Ou num acidente automobilístico leve, mas que a pancada bateu ali e deu alguma coisa e depois a pessoa achou que estava boa e não estava? Né? Então precisa ser investigado. Bom, e aí eu não vou entrar nessa discussão sobre transudato, exudato, né? Porque isso não faz parte do nosso objetivo hoje. Mas, só para ter uma ideia, eu resumi aqui algumas informações importantes. Então, por exemplo, o transudato, ele tem baixa celularidade, ele é hiposselular, né? É mais o que? Uma migração de líquido, né? As células frequentes, você vai ver o que? As células mesoteliais, as próprias células das membranas que esfoliam, e aí a gente observa elas lá, no transudato. Então a gente não vai ter muita infiltração, um líquido mais claro, menos denso, né? Já o exudato, ele vem cheio de célula, né? E aí, em alguns casos, isso já é uma informação importante. Predomínio de células inflamatórias, mesoteliais, reativas, presença ou ausência de células neoplásicas. Então, esse é o líquido que a gente vai observar na maioria dos casos onde a nossa citologia for positiva. Então, tá vendo como é importante? A gente vai juntando essas informações e vai montando esse quebra-cabeça aí. Quiloso, existe um líquido que está no formato quiloso, que a gente sabe que é aquele material, aquele líquido leitoso, né? Parece que tem gordura, né? Então, esse material, ele é um material porque tem linfa, né? Porque veio material. E aí, obviamente, a gente vai ter a probabilidade de encontrar linfócito em maior número, né? Macrófagos gordurosos. Por quê? Porque quiloso, né? A gente vai ter essa fagocitose de lipídios e os macrófagos vão ficar tudo pigmentado ali. Então, já é uma informação. Então, na realidade, o que é que a gente começa a imaginar? Olha como é a situação de analisar derrames. Você começa a analisar desde o raio-x, desde o paciente, e vai juntando o quebra-cabeça. Aí depois você recebe aquele líquido no laboratório, ele tem um aspecto dele. Depois a gente vai olhar as características gerais desse líquido e vai saber mais ou menos o que a gente está mexendo, em qual é o vespeiro que a gente está mexendo ou não. Então, ó, como é que esse material é coletado? Como eu falei, quando tem derrame, muitas vezes existe um catéterzinho que vai deixando ali para ficar drenando esse líquido, e esse líquido deve ser enviado ao laboratório sempre que possível. Então, às vezes você vai receber uma seringa, às vezes vai receber um potão ou mais de um potão, né? E aí o que é que você faz? Você tenta homogeneizar bem isso daí, aproveitar uma quantidade boa da amostra. Se ela for muito celular, você não vai ter muita dor de cabeça. E na maioria das vezes um derrame assim é muito celular. Então você homogeneiza isso daí, transfere para alguns tubos cônicos e aí centrifuga esse material para aumentar a celularidade, decantar e você pegar aquele pellet e fazer as suas lâminas para analisar. Então é uma rotina muito simples, básica, não tem muito mistério não. E aí, ó, quando você não tem essa produção
desse líquido em uma certa quantidade, o que é que acontece? Você tem que ir lá e tirar um pouco desse líquido, né? Então o médico vai lá, faz essa punção e manda para você uma seringa. Quando você não tem muito líquido, né? Então ele manda essa seringa e pede para o laboratório fazer a citologia oncótica, né? Então o nome dessa punção é chamado toracocentese. Então essa é um procedimento rotineiro para quem tem derrames cavitários. Também pode ser feito, essa é mais para quando você quer fazer uma específica mais em pulmão, mas também pode ser utilizado, né? Que é a transtorácica, a punção transtorácica. Mas para líquido não precisa fazer essa. E aqui quando é peritoneal, né? Quando você está trabalhando a nível de ascite, por exemplo, né? Então você vê que aquela famosa chamada barriga d'água, né? Às vezes tem paciente que desenvolve esse depósito, não dessa maneira, né? Aqui já é um processo crônico de longas datas. E a punção é a mesma coisa, é com agulha e vai lá e aspira material para mandar para o laboratório. Se faz crônico, tem que drenar, que a pessoa não pode ficar com esse depósito de líquido durante muito tempo, porque existe aquilo que eu falei das consequências. Aqui é só para ilustrar o paciente lá com o dreno, né? E esse dreno vai ser colocado, esse líquido vai ser colocado em recipientes para poder ser enviado ao laboratório também, né? Não somente a questão de drenar para melhorar a situação daquele paciente, como eu falei, e aqui eu estou chamando a atenção nessa linhazinha aqui, ó, laranja, nesse pedacinho aqui, ó. Olha bem, fígado, tá vendo? Você tá vendo a membrana envolvendo o fígado aqui, ó? Então, aquele exemplo que eu dei. Então, o fígado, ele não está dentro dessa membrana. A membrana está cercando ele, ó. Então, você vê que o amarelinho aqui, que seria o líquido, tá aqui, ó. Ok? E vem por toda essa cavidade aqui, e aí você vê que o líquido está sendo drenado. Vamos lá. Então, ó, você vai receber essas amostras, e as amostras já traz em si algumas informações, e existem volumes recomendados para fazer análise, né? Ele diz assim, ó, que no geral, nem sempre você vai receber isso, gente, porque às vezes é como eu estou dizendo, às vezes é necessário analisar o que tem, né? Quem trabalha com laboratório sabe que às vezes a gente tem que se virar com o que tem. E aí, ó, o recomendado é mais de 300 ml, mas para fazer os testes gerais, né, completo. Mas para a citologia, 10 a 50 ml é mais do que o suficiente. Então, a seringa de 10, na maioria das vezes, é o que vai vir para o laboratório. Então, 10 ml vem a seringa. Você já vê aqui, ó, que tem uma característica amarelada, né, cerosa. Então, já vai me dando informações. Ah, professor, então quer dizer, raio-x, clínica, o material que vai ser coletado, o aspecto, a cor dele, né, o volume já é uma informação inicial. Exatamente. São as informações pré-analíticas que a gente chama. Olha aqui. Então, ó, as cores podem variar. Né? Você vê desde o líquido límpido, como eu falei, com aquele aspecto de soro, né? Até ele ficando mais amarelo, hemorrágico, quiloso, né? Com depósito e um material mais hemorrágico, né? Mais turvo, mais denso. Enquanto aqui, ó, você vê a diferença, tá vendo? Como aqui, no quiloso. Então, isso já vai ajudar. Nessa imagem aqui, nesse slide aqui, a gente pode ver, ó, análise do líquido pleural considerando aspecto. Então, hemático, tendo turbidez, purulento, viscoso, cor de chocolate, né? Então, ó, hemotórax, aí vai ver o hematócito, né? E a turbidez, né, do quilotórax no quiloso, o purulento nos empiemas, o viscoso, esverdeados no mesotelioma e o achocolatado, né, por exemplo, nas amebíases. Então, botei aqui a corzinha proporcional só para a gente lembrar com mais facilidade. Então, assim, você tem que começar a análise
a partir dessas informações, né? Deixa eu me colocar aqui melhor. Aí, ó, vamos lá. Então, gente, a turbidez, como eu falei, também é um ponto importante, tá? Então, ó, eu estou vendo aqui um aspecto amarelo, como se fosse urina, amarelo citrino, límpido, né? E aqui, turvo, né? E a gente viu aquelas diferenças entre exudato e transudato, né? A densidade é muito importante, né? A hipercelularidade ou a hiposcelularidade. Aqui está mostrando, por exemplo, um líquido pleural de um empiema, que é uma inflamação, né? E com aspecto purulento, bactérias, tá vendo? Ó? Veja que é como se fosse mais cremoso, tá hemorrágico? Tá. Mas você vê que aqui está mais rosa, ou seja, quando se faz essa coleta, para evitar que você tenha influência de um vaso que pegou alguma coisa desse tipo, se colhe em 2 seringas. Então, a primeira seringa provavelmente foi essa, que ficou mais hemorrágica, e depois colhe uma segunda, você vê que ficou mais clara. Então, vem mais um material ligado ao que você precisa realmente pesquisar. Então, passando aqui para outra característica, por exemplo, um exemplo aqui que eu utilizei foi do melanoma. Você vê aqui que está com um aspecto âmbar, né? Aqui está mostrando o que foi que deu na lâmina de citologia, mostrando as células lá, inclusive pigmentadas aqui, uma coloração mais escura. Então é importante que você olhe o material quando chegar, tá? E não simplesmente leia só a lâmina. Olhe a clínica do paciente, procure saber se tem exame de imagem. Muitos desses exames já vêm com hipótese diagnóstica, vêm com algum histórico clínico. Isso ajuda muito, gente. Não faça as coisas às cegas. Você faz parte de uma equipe multidisciplinar. Tem um médico, tem um enfermeiro, tem o laboratório. Então vocês têm que estar integrados, trabalhando em conjunto. Daí, ó, como eu conservo esse material, né? Esse material que chegou, né? Todos esses que eu acabei de falar, como é que eu faço para conservar? Então, você pode usar refrigeração. Se você for, por exemplo, você recebeu o material hoje, né, de manhã, só vai processar à tarde, geladeira, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que passa de 24 horas, aí a coisa não dá mais certo. Então, você pode, eu não aconselho, você pode usar preservantes. O mais utilizado são as soluções alcoólicas, né? O álcool a 50%, meio a meio, que a gente chama, volume igual volume. Então, se você vai botar 10 ml, bota 10 ml de álcool a 50. Não gosto, sabe, gente? É melhor processar esse material, faz a lâmina, deixa no álcool, né? A lâmina que você fez pronta no álcool, e aí você cora depois, porque no álcool dura dias, não tem semanas, meses, dependendo da condição que você deixa, a temperatura, se não leva sol, se o álcool é de boa qualidade, se não deixou amarelar o álcool, vai durar uma eternidade. E assim, formalina eu não gosto, tem gente que usa, eu não gosto, porque ela faz as células enrugarem, ela diminui de tamanho, atrapalha. Você tem que ter cuidado com líquidos para você não ficar meio que atrapalhado vendo coisa que não deve, porque existe muitos pontos que a gente pode se confundir. Concentrar células é um método que, como essas amostras elas já vêm com muita célula, quando é para vir, porque quando a gente está trabalhando com material oncótico ou oncológico, digamos assim, tem muita célula, mas vamos supor que não tenha, veio pouquinho, um tumor inicial ou uma metástase que está chegando ali. Como eu concentro? Eu concentro, antes de passar para o próximo slide, usando algumas técnicas que eu vou mostrar. Uma delas é usar a citocentrífuga. Ou então, gente, se não tem citocentrífuga, usa tubo cônico numa centrífuga normal de bioquímica. Usa ela, roda lá, pega o sedimento, o pellet, vai lá, aspira com a pipeta, coloca na lâmina e faz o esfregaço. Olha só, tem uma dúvida muito recorrente, só um comentário aqui que o pessoal diz, por que então não faz logo biópsia? Porque biópsia, como está aqui, ó, biópsia eu tenho que localizar o tumor, essa biópsia dirigida, para acertar esse tumor.
E se eu tiver mais de um tumor? E se eu tiver tumores benignos e tumores malignos? Né? Então, assim, é um método eficiente, a biópsia vai funcionar, mas é aquela tal história. Precisa ser preciso, digamos assim. Né? Enquanto aqui vai esfoliar células, porque todos os tumores esfoliam células, e a probabilidade de se encontrar essas células é muito alta. Então, como é que a gente prepara essas amostras, gente? Não tem mistério. Tanto você pode centrifugar e preparar como se fosse um hemograma, quem é da área já sabe como é que faz isso, não tem mistério. Posso usar posições para fazer diferente. O negócio é você distribuir daquela camada mais uniforme que você puder. Eu gosto muito de fazer esse método aqui, com a lâmina desse jeito. Ou então a lâmina sobre a outra, ou então com a lamínula mesmo, passando nesse líquido para espalhar. Tem gente que usa alça de platina, tem outros que usam alguns outros mecanismos aí para espalhar a célula. Não tem problema, você faz o que você achar melhor. Eu acho muito eficiente fazer como a gente faz um esfregaço de hematologia. A fixação da lâmina, não é do material, né? Da lâmina, álcool etílico a 95%. Esse é o carro-chefe. Ah, professor, eu queria usar esses fixadores de camada, spray aerosol que a gente usa para citologia cervical. Pode usar com tanto distância, para não espalhar o material, ter só esse cuidado, vai funcionar. Eu prefiro para líquidos usar imerso no álcool a 95, não dá dor de cabeça. Você botou a lâminazinha lá, a carga negativa da lâmina de vidro vai segurar e você não vai ter problema. Fixação ao ar. Só se a gente for fazer GRAM, lâmina de hematologia, ou seja, lâmina, melhor dizendo, para corar em corantes MGG, panótico, aí você faz, ou então fazer um GRAM, uma pesquisa de bar, você usa fixação seca. Aqui está a citocentrífuga, você bota o líquido aqui, prende essa lâmina aqui, centrifuga, ela vai ficar nessa bolinha. O excesso de líquido vai ser absorvido por esse papel filtro que está aqui ao redor. Existe uma opção também de transformar o que é célula, conjunto de célula da coleta, né, em um bloco de parafina para cortar, que é o famoso bloco celular, o cell block. Então, existe métodos que você pode utilizar, né? Aqui está mostrando trombina, outro método usando agar, e você pode utilizar isso para fazer imunistoquímica, alguns outros procedimentos, para preservar as estruturas arquiteturais daquela amostra. Então, eu posso usar coloração, geralmente a gente faz duas, ou seja, Papa Nicolau é o carro-chefe e uma dessas daqui. Geralmente a gente faz MGG e Papa Nicolau para ver as células inflamatórias, contornos nuclear e celular melhor, e o Papa Nicolau que é o carro-chefe que funciona muito bem. E aqui o bloco celular para você cortar o material para fazer imunocitoquímica, por exemplo. Coloração de preferência, como eu falei, é Papa Nicolau, mas você pode usar o famoso panótico também, muito utilizado nos serviços de urgência, que precisa de uma rotatividade mais rápida. Né? Então, as citologias de líquidos, a gente tem que ter aí, já que a gente está chegando no finalzinho, vou dar uma acelerada aqui, porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Então, teríamos o seguinte, citologia de líquido. Ela é uma citologia que a neoplasia primária, ou seja, da própria estrutura pleural, ou pericárdica, ou peritoneal, ela não é nem sempre o foco, ou seja, o mesotelioma, né? Não é nem o foco. O foco, muitas vezes, é a metástase, quando não é um processo neoplásico. Então, processos não neoplásicos, aí é outra coisa. Mas quando é um processo neoplásico, aí a gente precisa lembrar que muitas vezes aquilo ali é fruto de uma metástase. Então, a neoplasia primária, dificilmente a gente vai encontrar. Qual é o carro-chefe dessa análise? As próprias células mesoteliais. São essas células grandes, de núcleo grande, nucleolo grande, né? E com uma borda que muitas vezes, se a gente for olhar, por exemplo, em MGG, ela está franjada. Se a gente for olhar em Papa Nicolau, ela está assim, como se fosse um ectoplasma mais claro e um endoplasma mais fechado, mais denso. Tá certo? Então, vou mostrar algumas outras imagens aqui, Então, aqui,
Veja que interessante, aquilo que eu comentei lá no início, ó, isso é um macrófago e aqui é um linfócito. Veja como o macrófago começa a aparecer com a célula mesotelial. Tá? Então isso é mesotelial, tudo isso aqui, ó, mesotelial. Aqui parece que tem um polimorfo por cima de alguma outra coisa, mas aqui é um linfócito, aqui é outro. Então, você vê que a gente tem que ir acostumando. Você vê que aqui quase a gente não vê a diferença, mas aqui, ó, o ectoplasma está mais clarinho, ó. Dá para ver. Nessa outra imagem aqui, é uma característica muito comum quando a gente encontra na maioria dos tumores benignos, essa janelinha que a gente chama, ó, duas células mesoteliais e uma janelinha. Então, os processos, principalmente hiperplásicos, a gente encontra, né, os tumores, as alterações benignas. Ó, isso aqui tudo é macrófago, tá vendo mais clarinho? A imagem distorceu um pouquinho, mas dá para perceber. Daí, ó, outra maneira de observar, ó, as mesoteliais aqui já deixando a gente um pouco mais conflitante, né? Achando que isso aqui pode ser uma neoplasia, né? Já pode ser uma célula metaplásica. Então, um dos grandes problemas, gente, é a célula metaplásica, a mesotelial, perdão, é a reatividade nela, que imita o que leva a falso positivo, uma célula neoplásica, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui, ó, só macrófago, tá vendo? Ó? Aquele citoplasma espumoso. Uma dica é que essas células sempre estão soltas, tá vendo? Variando de tamanho. Às vezes o núcleo é reniforme. Então, esse citoplasma denuncia, ajuda bastante, né? Ó, ele aqui em uma tonalidade diferente, mais esverdeado, ó. Tudo macrófago, tá vendo? Ó? Variando de tamanho. Aqui dá para ver melhor aquele citoplasma dele mais espumoso, que a gente chama. Também, vamos supor, uma coloração aqui panótica, né? A gente consegue ver os linfócitos, basófilos, eosinófilos, tá? Então, são células que você vai encontrar também frequentemente nas amostras. Então, ó, por exemplo, aqui a gente está falando, ó, diagnóstico diferencial de células mesoteliais reativas. Aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente falou de mesotélio. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com a reatividade das células mesoteliais, como naquela foto que eu mostrei, que vai imitar uma célula que você pode pensar que é uma metástase, porque é aquela tal história. Repito, e chama atenção nesse ponto, é crucial. Se eu estou analisando material de derrame cavitário, só é para encontrar o quê? Células inflamatórias, os leucócitos, hemácias, macrófagos, estiócitos e célula mesotelial. Não posso encontrar outra população de célula epitelial ou outra célula nesse líquido. Só posso encontrar isso. Agora, quando eu encontro uma segunda população que não seja de célula mesotelial, eu tenho uma metástase. E aí também é outro problema. Como diferenciar, por exemplo, essa célula de metástase de uma célula mesotelial neoplásica, né? Então, as coisas, mas isso existe treinamento. Se a gente tivesse tempo, eu ia falar bastante sobre isso, né? Então, essa segunda população é que vai dar a gente essa diferenciação. Tá aqui também mais células hiperplásicas, né? Aí você vê, ó, muita célula, um macrófago aqui meio que destruído, né? Aqui eu também tenho algumas formações que as pessoas às vezes olham e dizem, eita, isso está parecendo um adenocarcinoma. Então, a gente também tem essa dificuldade para diferenciar de algumas lesões. As metástases, a gente também tem que estar ligado nessa questão da origem das possíveis metástases, porque existem predileções. Então, se a gente conhece o que aparece mais, se a gente conhece bem, a gente já vai desconfiar quando vê essas células que são, por exemplo, se você conhece bem os tumores de mama, quando você vê metástase de um tumor de mama, talvez você desconfie logo de cara, né? Dependendo do tipo do tumor também, né? Mesotelioma, até que enfim, falando dele, né, é o tumor primário. É o que vai aparecer no mesotélio. É o tumor lá do mesotélio. Ele está muito ligado aos asbestos, né, e que são utilizados para fazer, por exemplo, caixa d'água, telha, pastilha de freios de carro. Então aquilo ali, quando aquece, ele libera
né? Esses asbestos, essas partículas, você inala isso daí, isso vai lá para o pulmão e provoca, né, estimula o surgimento da neoplasia do mesotelioma. Então isso já foi abolido de vários países. No Brasil não há uma regulamentação nisso, ou seja, a turma está usando isso aí. Obviamente que diminuiu mais, mas se você for observar aquelas telhas, muitas delas são de amianto, que é a mesma coisa. E aquilo ali é realmente terrível. Aqui são as formas do mesotelioma que a gente encontra. Ele é diversificado, você tem graus diferentes. Então, quanto mais avançado o mesotelioma, melhor de diagnosticar. Quanto mais jovem, digamos assim, entre aspas, é um pouquinho mais difícil, tá? Então, aqui você vê que eu tenho formações esféricas, papiliformes, tá vendo? Ou soltas, né? E aqui agregadas também. Então, existem técnicas para a gente poder observar isso. E o grande problema do mesotelioma é, em alguns casos, ele parecer muito com adenocarcinoma de pulmão. E fica difícil, às vezes, diferenciar. É um diagnóstico difícil, tá certo? Mas aí tem a biópsia que pode ser feita depois, tem a imunocitoquímica que pode ajudar a diferenciar, né? Juntamente com o exame clínico e o exame de imagem, se chega ao diagnóstico final. Aqui, só para chamar a atenção, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma célula mesotelial, inclusive com a janelinha aqui, clássica, mas eu tenho esses agrupamentos aqui, tem uma fagocitose aqui, né, um canibalismo. Então, já deve ser considerado aqui uma possível metástase, porque parece ter uma outra população celular. Então, é isso que, por exemplo, quando eu estou dando aula de líquidos para os meus alunos lá na pós-graduação, eu sempre chamo a atenção, olha, tal detalhe, observe isso. Existem dicas que a gente dá para poder você ir se balizando e com o tempo você ficar craque no negócio. Ó, e por final, para a gente terminar, a conclusão do seu laudo, você vai utilizar geralmente isso aqui. Ou a amostra não foi satisfatória, né, e você vai dizer por quê, talvez purulenta demais, não ficou bem fixada se você recebeu as lâminas, enfim, você vai descrever. Aqui é para quando você não encontra nada maligno e o 5 é quando você encontra malignidade. Pode ser metástase, linfoma, né? Aqui esses dois, o 3 e o 4, é quando você tem uma atipia com a suspeita muito baixa de ser um processo maligno. E aqui quando ele é suspeito com a possibilidade de ser uma lesão maligna. Então é assim que a gente libera o laudo. Pena que a gente não está falando sobre essa outra parte da citologia, que é a parte que eu adoro, senão ia falar essas características, esses detalhes de cada um, como diferenciar, como chegar lá. Mas, gente, a princípio, quando a gente começa, pensa que é complicado, que é difícil. Não, mas tudo tem seu grau de dificuldade, mas você vai vendo que é possível e que você pode se tornar um excelente citologista nessa parte de líquidos, que é espetacular, é um universo maravilhoso, muito bom de estudar, muito gratificante de fazer. Por fim, eu queria deixar aqui o meu site, né, para vocês acessarem. Lá tem sobre os meus cursos digitais, né, os presenciais, pós-graduação, meus livros que eu publiquei, aqui tem 2, né, exemplares aqui, o de mama, o de citologia do trato genital feminino, e mais informações sobre o que eu faço, o que eu estou fazendo, cursos presenciais, cursos de curta duração, sem ser pós-graduação, tem tudo lá. E eu estou aqui em todas essas redes aqui, sociais, tem publicação minha. Me segue lá, me segue no Insta, professor Jacinto Costa, @professor Jacinto Costa. Me procura lá, me segue que você será bem recebido. E, para finalizar, eu não podia deixar de falar do nosso primeiro Congresso Brasileiro de Citologia Online. Todas as informações estão aqui, ó, www.cbcito.com.br. Aqui você vê, ó, na página principal tem um comentário que eu faço, dando as boas-vindas a todos vocês. Embaixo você vai ver que tem a lista dos nossos palestrantes. Vai ser um evento formidável e tem uma coisa boa. Tem desconto para estudante, tem um valorzinho pequenininho para estudante, que a gente sabe que estudante ainda vai ganhar dinheiro, não está ganhando, ainda vai ganhar, né? Então tem um precinho diferenciado, estudante e profissional, né? Então a certificação para estudante e a certificação para
profissional. E tem mini cursos que vocês podem se inscrever à parte. Até agora tem 3 mini cursos. Tem mesa redonda que vai ser síncrona e o evento vai ficar gravado e vai ficar disponível durante 7 dias. Aí você diz, eu não posso fazer nesse final de semana, vai ser entre os dias 5 e 7 de novembro. Aí você assiste o que pode, depois assiste o restante. As palestras, elas são gravadas, mas as mesas redondas, elas são ao vivo e você pode interagir fazendo pergunta. Então não perde não um momento para quem já faz, quem já é profissional ou quem quer ter uma ideia, quem está na graduação, por exemplo, ter uma ideia do que é, quem é profissional para escutar a palavra dos colegas e as expertises deles e se aperfeiçoar. Tá certo? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Parabéns à turma aí do evento e um abraço forte a todos vocês e na hora que precisar, eu estou à disposição. Tem tudo lá no meu site, se quiser fazer contato comigo, é só pegar lá meu e-mail e meus contatos ali nas redes sociais, tá certo? Eu desejo para vocês sucesso, tudo de bom, crescimento, invistam nas suas carreiras, leiam, estude bastante acima do normal. Só assim você vai se estabelecer no mercado, porque quem seleciona hoje é o mercado e o mercado quer quem é eficiente, tá certo? Beijo grande e até uma próxima.